Oi, meninas, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje vai dar tudo certo, não vai ficar caindo igual ontem. Como vocês passaram de ontem? Gente, vocês estão me ouvindo? Oi? Vocês estão bem? Vocês passaram bem de ontem? Estamos. Ah, então tá bom. Vocês conseguiram imprimir o desenho? Ou fazer o desenho numa folha? Não. Eu consegui. Vocês ativaram o vídeo de vocês? Ativem o videozinho de vocês, que eu não tô conseguindo ver vocês. Então, podem pegar o desenho de vocês, uma régua, ou alguma coisa reta, né? Mas de preferência uma régua. Ou o próprio parquímetro, se vocês já tiverem comprado. Pode pegar. E um lápis ou uma caneta. Então, vamos começar. Aqui está o desenho, né? A gente vai encontrar o meio do rosto da pessoa. No caso do desenho. A gente vai passar aqui pelo arco do cupido, que é essa curvinha aqui da boca. Meio do nariz, meio da testa. Então, peguem a régua e façam um risco bem retinho para dividir o rosto no meio. Eu vou fazendo aqui junto com vocês. Qualquer coisa, vocês ativem o microfone de vocês, que eu desativei, só para não ficar fazendo barulho, tá? Você poderia repetir, professora? A marcação. A gente vai fazer um risco desse jeito, bem no meio, para dividir o meio do rosto, tá vendo? Passa pelo arco do cupido, pelo centro do nariz, pelo meio da testa. Esse vai ser o ponto central. Passa uma flechinha, assim, escrito ponto central.
Essa vai ser a primeira marcação que vocês vão fazer. Quem ainda não fez o desenho do rosto, façam o desenho, que eu espero um pouquinho. Tentem desenhar um rosto parecido com esse que eu mandei para vocês no grupo. Não precisa fazer a parte do cabelo, mas só a parte do olho, do nariz, da boca. E também faça uma orelha. Nesse desenho eu esqueci de colocar a orelha. Faça uma orelhinha. Então, faça uma orelha. Assim, dá para ver? Uma orelha que tem essa bolinha dentro da orelha. E a gente vai usar ela. Dá pra ver, não. Você tá mostrando só o olho. E agora? Aproxima, chega para mais pro lado da esquerda e aproxima mais. Aí. Ah, tá. Mais para cima, né? Tá bom. Todo mundo conseguiu fazer o rosto e a primeira marcação, que é esse centro. Depois, a segunda marcação vai ser o ponto inicial. Vai ser aqui onde vai começar a sobrancelha. Vocês vão pegar dessa curvinha aqui do nariz, ó. Dessa curvinha aqui do nariz. E vai fazer um traço reto com a régua. Tá vendo? Essa curvinha. Façam aqui no desenho de vocês. Dos dois lados, tá?
Lembrando que essas 3 linhas têm que ser retinhas em relação uma à outra. Não pode ficar torta. Vai ficar assim, ó. 3 linhas. Façam uma setinha nessas linhas, nessas 2 linhas, e escrevam ponto inicial. Desse jeito, ó. Certo? Então, primeiro foi o ponto central, dividindo o rosto no meio. E depois o ponto inicial, pegando dessa curvinha do nariz. Aí vocês vão medir quantos centímetros tem do ponto central ao ponto inicial. Tem que ter de 1 centímetro até no máximo 1,5. Escrevam essa medida. 1 centímetro a 1,5 no máximo. Nos meus 2 lados deu 1 centímetro. Certo. Também deu 1. Média por aqui, essa parte aqui de cima? Isso. Essa parte é que eu tô fazendo com uma régua, né? Mas aí você vai colocar o pontinho do 0 do seu paquímetro em cima do risquinho do 1. O risquinho do 0 junto com o risquinho do 1. Se o seu desenho não tiver em escala, não tem problema. Só escrevam aí que tem que ter de 1 a 1,5. Porque quando vocês forem fazer na pessoa, aí vocês fazem certo. Agora, Deixa eu te perguntar. Só pode ter, se passar de 1,5 centímetro, já está errada a sobrancelha? vai ficar muito afastada. Aí vai ficar feio. Mesmo se a pessoa não tiver pelo, não tem problema. Façam a marcação correta e explica para a pessoa que ela vai ter que deixar crescer porque foi tirado errado. Ou se ela falar, não cresce. Aí você fala, então faz uma micropigmentação. Não tem o que fazer, entendeu? Mas façam a marcação corretamente. Depois a gente vai medir
o ponto final da sobrancelha, que vai passar pelo final do nariz, final do olho, dessa forma. Dos dois lados, Amanda? Sim, passam dos dois lados. Desse jeito. Dos dois lados. Final do nariz, final do olho. Já sobe um pouquinho para cima aqui. Aí, vocês vão medir se tá igual a medida dos dois olhos. Talvez no desenho que vocês fizeram aí na mão não esteja igual, mas na hora que você for medir na pessoa, vai ter que estar igual. Que medida que vocês vão encontrar na pessoa? 4,5, 5, sempre arredonda, tá? Para ficar mais fácil. 5,5, 6. É muito raro alguém que não tenha essas medidas assim. Nunca encontrei, para falar a verdade. Ó, então façam uma setinha, escrevam ponto final e escrevam as medidas que vocês vão encontrar. Lembrando que as duas sobrancelhas têm que ficar com a mesma medida. Escreveu o que mesmo que você falou? Ponto final. Então, ó, eu vou repetir desde o começo. Tem alguém aqui me perguntando no WhatsApp. Então, o ponto do meio é ponto central. A gente vai chamar ele de ponto central. Que vai repartir o rosto da pessoa no meio. Os outros dois pontos do lado é o ponto inicial. Entre o ponto central e o inicial, de 1 centímetro a 1,5 no máximo. Depois o ponto final vai passar pelo final do nariz, final do olho. E entre o ponto inicial e o final, ou seja, o tamanho da sobrancelha inteira, vai ter de 4,5, 5, 5,5, 6 centímetros. Certo? Então, vocês vão pegar o paquímetro e medir o tamanho da sobrancelha inteira da pessoa, do ponto final, do ponto inicial ao ponto final. E agora, vocês vão encontrar o ponto de arqueamento. Como que vocês vão fazer isso?
A sobrancelha vai ter duas partes. A parte do começo, que é do início ao ponto do arqueamento, do ponto do arqueamento até o final. Então, do início ao arqueamento, vai ter 65% do valor total. Então, marquem aí. O arqueamento do início ao ponto de arqueamento vai ter 65%. O resto fica com 35%. Então, suponhamos que a sobrancelha da pessoa tenha dado 5,5 centímetros. Vai lá na calculadora, quanto que é 65%? Arredonda, vai ser 3,5. Se for 6, vai ser 3,9. Se for 5, vai ser 3,2. Se for 4,5, vai ser 2,9. Com o tempo, vocês já vão decorar isso, tá? Mas, por enquanto, vão fazendo na calculadora, caso vocês tenham dúvida. Então, do início ao ponto de arqueamento, 65%. E marca dos dois lados. Eu fiz só um risquinho, bem pequeno. Então, eu vou repetir. Mede a sobrancelha inteira, ponto inicial ao ponto final. Do ponto inicial ao ponto de arqueamento, vai ter 65%. Então, se a sobrancelha tem 5,5, ela inteira, 65% vai ser 3,5. E é onde vocês vão marcar o ponto de arqueamento. Certo? Beleza? Até aí tudo bem, né? Vocês têm alguma dúvida? Não. Então tá. Agora, a gente já marcou os pontos verticais, né? Agora a gente vai marcar os pontos horizontais. O que vocês vão fazer? Marcar primeiro a parte de baixo da sobrancelha. Vocês vão pegar uma linha, né? No caso, quando vocês estiverem fazendo na cliente, pega uma linha e marca a parte de baixo primeiro, retinho assim. Vou fazer aqui no desenho. Na onde já tá os pelos da pessoa. Dá para ver aí na câmera? Fiz um risco horizontal. Aí, o que você vai fazer? Pegar o paquímetro e medir de 0,6 a 0,8. E fazer o risco de cima. Assim, dessa forma. Repete aí, Amanda. Vocês vão fazer o risco de baixo, certo? Pegar o paquímetro. E vai medir 0,6 a 0,8, que vai ser a espessura da sobrancelha. E vão fazer o risco de cima.
Lembrando que tem que ser 2 linhas paralelas. Bem rentes uma à outra. Linhas paralelas são linhas que não se encontram. Então, elas têm que ser bem retas em relação uma à outra. Fazendo com a linha no rosto da pessoa é bem fácil, porque aí você estica a linha, vai ser bem fácil de fazer. Certo? Agora, a gente vai encontrar a altura da sobrancelha. O que é a altura? Vai ser de um ponto de arqueamento até o outro ponto. Então, vocês vão fazer uma linha reta de um ponto do arqueamento até o outro ponto, aonde tem os próprios pelos da pessoa. Então, vai ficar assim. Vão ser 3 linhas horizontais. As linhas da espessura e a linha da altura. De um ponto do arqueamento até o outro, certo? Beleza? Agora, a gente vai juntar esses pontos. Como? Pega a linha, segura com o dedo nessa linha do meio aqui da espessura e leva ela até o ponto de arqueamento para fazer a borda da sobrancelha. Vou riscar aqui para vocês verem. Ó, então, vai me falando aí se vocês estão conseguindo ver. Essa linha aqui, ó. Vocês vão ligar esse ponto aqui ao ponto de arqueamento. Para fazer essa parte aqui, ó, de cima da sobrancelha, tá vendo? Essa parte aqui de cima. Daqui a pouco eu vou mostrar o vídeo para vocês. Aí vocês vão entendendo melhor. E aí a gente vai fazer isso na parte de baixo também. Ó, já começou a dar o formato da sobrancelha. Já ficou a parte do início da sobrancelha. Do ponto inicial ao ponto de arqueamento, já formou o desenho. Beleza? Agora a gente vai formar essa parte aqui da sobrancelha, o final. Vocês têm alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falam, tá? Como que a gente vai medir essa parte agora do final? A gente vai pegar aqui dessa bolinha da orelha. Por isso que eu pedi para vocês desenharem uma orelha aí
a cliente de vocês aí do papel. A gente vai pegar dessa bolinha aqui da orelha. Vai passar pelo ponto final. Passar pelo ponto de arqueamento e encontrar aqui no ponto central. Vou desenhar aqui para vocês verem. Então, vai pegar da bolinha da orelha. É que eu estou desenhando aqui para vocês conseguirem ver. Ó. Peraí que meu desenho ficou feio. Ó. Esse finalzinho aqui da sobrancelha. Passei pela bolinha, passei pelo final, encontrei aqui em cima no ponto central. E depois fechei aqui para fazer o finalzinho da sobrancelha, que é tipo um triângulo, né? Tem que ficar essa pontinha aqui. Então, vocês podem ver que aqui, no ponto de arqueamento, na hora que vocês fizerem o desenho, vai ficar pontudo. Mas a gente vai deixar um pouquinho mais arredondado. Então, vem com o lápis dermatográfico, né, que vocês vão estar usando. E dá uma arredondadinha para ficar mais bonito. Assim. Eu vou tirar uma foto aqui. E vou mandar lá no grupo para vocês, tá? Olhem lá no grupo para vocês verem como que ficou o desenho que eu fiz, certo? Eu vou apagar a marcação aqui para vocês verem
como que já ficou o desenho da sobrancelha certinho. Não precisa apagar aí não, tá? Só para vocês verem aqui. Ó, apaguei a marcação que eu fiz. Reparem que já ficou o desenho da sobrancelha certinho. Vou tirar uma foto e mandar lá no grupo para vocês verem melhor. Viu? Vocês O viram? meu deu nada certo. Sério, não saiu nada. Nada, nada. Do mesmo jeito que eu fiz de manhã, saiu agora. Ai, Tainara. Vai ter que tentar fazer de novo, gente. Das primeiras vezes que eu fiz, eu também não consegui. Mas tem que ir praticando. E eu achei bom esse rosto aqui para desenhar, que ele dá certinho para fazer o desenho. Mas aproveitem, se vocês tiverem marido, namorado, filho, aproveita para treinar neles. Acho que na pessoa fica mais fácil do que num papel. É. Mais ou menos, né? Viu? O meu deu certo, ó. Eu fiz certinho, igual eu expliquei para vocês. Agora eu vou mostrar no vídeo como que vai ser fazendo isso uma pessoa. Deixa eu só ver aqui aonde está esse vídeo que eu acabei de fazer. Aqui, achei. Então, vocês estão vendo? Sim.
Então, começando com a limpeza da pele da pessoa. Vou fazer agora o ponto central. Com a linha é bem mais fácil. Agora o ponto inicial. Pega o paquímetro. Ó. Risquinho do 0 com o risquinho do 1. Vou até voltar aqui um pouquinho para vocês verem de novo. Coloco o paquímetro em 1 centímetro, no máximo 1,5, tá? No caso, eu procuro fazer sempre com 1 centímetro, fica mais bonito, eu acho. Mede o ponto final, bem no finalzinho do olho, final do último cílios aí. Mede com o paquímetro para ver quanto que ficou. No caso do dela, ficou 5,5. Verifica se do outro lado tem a mesma medida. Lembrando que 65% do 5,5 é 3,5. Coloquei no 3,5, já risquei. Bem rapidinho. Marquei a linha horizontal. Eu já fiz as duas, porque com o passar do tempo, você já vai treinando o seu olho, você já sabe que medida que tem, mas depois eu dei uma conferida com o paquímetro. E já marquei a linha da altura. Ó, segurei a linha, já fiz a marcação até o ponto de arqueamento. Coloquei na bolinha da orelha, já puxei para fazer o final. E agora eu fiz isso na parte de baixo. E já fecha o triângulo ali do finalzinho. Já faz isso do outro lado também. Olha que rápido. Levei 2,5 minutos para fazer. Bem rapidinho. Se a linha ficou um pouquinho fraca, vem com lápis dermatográfico bem apontado e reforça a linha. Dando uma arredondada nesse ponto de arqueamento, que às vezes fica um ponto um pouco pontudo. Já dei uma arredondada. E a marcação fina, para não confundir na hora de tirar o pelo. Certo? Vou colocar de novo. Limpa a sobrancelha. Marca o ponto central, dividindo o rosto da pessoa no meio. Marca o ponto inicial, passando pelaquela curvinha do nariz. Lembrando que do ponto central ao ponto inicial, de 1 centímetro a 1,5. Confere no paquímetro para ver se está certo. Marca o ponto final, cantinho do nariz, cantinho do olho. Confere no paquímetro se os dois lados estão iguais. Já faz os 65% da medida do ponto de arqueamento. Vejam que eu já risquei atrás do paquímetro para ficar mais fácil. Marca o ponto de baixo da sobrancelha.
a parte de cima, que é a espessura, que vai ter de 0,6 a 0,8, e marca a parte da altura da sobrancelha. Segura a linha e já faz essa borda da sobrancelha. Reparem da forma que eu seguro a linha, isso é muito importante. Bolinha da orelha até lá no ponto central para marcar o final. Encontra as duas linhas no meio, tá vendo? Fez um X aqui no meio, aqui nessa parte. E depois já marca a parte de baixo. Faz de um lado, faz do outro. Já para ter certeza que vai ficar igual. E se ficou um pouquinho fraca, pega o lápis dermatográfico, bem apontado, já dá uma reforçada na linha, arredondando essa parte do arqueamento. E esse é o design. Olha o tanto de tempo que levou. Em torno de 3 minutos. Vai rapidinho. Para retirar o pelo, estica bem a pele e vai retirando o pelo no sentido do crescimento do pelo, para ele não quebrar. Vai retirando todo o pelo que está para fora dessa marcação, não o pelo que está em cima da marcação, só o pelo que está para fora. É por isso que eu repito mais uma vez que é de extrema importância que essa marcação fique fina, para não confundir na hora de tirar o pelo. E vai tirando o pelo com paciência, não precisa correr para tirar. Agora eu conferi, né, para ver se estava na espessura certa mesmo. Apesar de eu já ter tirado alguns pelos, mas estava certo, estava com 0,8 mesmo. Peguei a navalha. Toma muito cuidado nessa hora para não cortar nem você, nem a pessoa. Olha o tanto de pelinho pequenininho que tinha que não dava para tirar com a pinça. Então, você pode fazer isso com a navalha, com o navalhete elétrico, que é um pouco mais seguro, que não tem um corte tão afiado quanto a navalha. Ou você pode fazer isso com a linha também. E a gente vai ter uma aula de retirada do pelo com a linha.
Toma muito cuidado para não ultrapassar o limite da marcação. Penteie os pelos para cima, corta o excesso. Aqui é a parte que eu apliquei a rena, mas vocês ainda não vão ver, e esse é o resultado da rena. Certo, gente? Vocês conseguiram visualizar bem essa parte da marcação? Sim. Vocês têm alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Tudo certo? Eu vou fazer aqui a chamada com vocês. Peraí que eu estou entrando aqui na turma. A Ângela Tainara Santos Miranda tá aí? Não, né? Ellen? Não. Caroline? Lara? Maria Eduarda? Maria Eduarda tá, né? Que ela tava falando comigo. Tá. Milena? Sim. A Tainara tá e a Thalita tá também. Só a Caroline que eu não consegui entender se ela tá ou não. Acho que não, mas depois eu pergunto para ela. Então, gente, o que eu vou pedir para vocês? Fazerem um vídeo igual esse que eu mostrei para vocês, fazendo a marcação. Não precisa tirar o pelo, tá? Se quiser tirar também, não tem problema, pode tirar. Mas não tem necessidade nesse primeiro momento. Façam a marcação, filmem e me mandem. Como que vocês vão me mandar? Se o vídeo ficar curtinho, vocês conseguem me mandar pelo WhatsApp mesmo. Se o vídeo ficar grande, aí vocês vão ter que salvar ele no Google Drive ou publicar no Instagram, no YouTube, no Facebook. Mas se vocês não quiserem que ninguém veja, é melhor salvar no Google Drive, tá? Se vocês não souberem salvar no Google Drive, me chamem no privado, lá no WhatsApp, que eu ensino vocês. Se vocês quiserem editar o vídeo igual eu editei,
tem um aplicativo que chama InShot. Então, se vocês quiserem que... Eu vou mandar até no grupo agora para vocês o nome desse aplicativo, que ele é bem fácil de mexer. Mas se não conseguirem editar o vídeo, não tem problema, pode me mandar ele grande mesmo, que eu edito. Até quando que vocês podem me enviar esse vídeo? Até na quarta-feira, tá? Me enviem até na quarta, porque estão muitas pessoas. Não consigo ver de todo mundo até na próxima aula. Como que eu fiz para gravar esse vídeo? Eu tenho um ring light, não sei se vocês já viram um ring light, que é um anel de luz grande que tem um suporte de colocar o celular. Então, se vocês tiverem um desse, é ótimo para conseguir gravar. Mas se vocês não tiverem, pede para alguém segurar o celular. Não precisa ser uma coisa grande, pode ser de no máximo uns 5 minutos, tá? Nada que vá dar muito trabalho. Acredito que vocês todos tenham alguém que consiga fazer isso, né? Mas se caso vocês não tiverem ninguém para fazer, aí vocês me chamam lá no privado, que a gente dá um jeito de arrumar alguma modelo para vocês. Mas, gente, não deixem para fazer no último dia, tá? Aproveitem agora o final de semana, começo da semana para fazer, até na quarta-feira. Esse vídeo faz parte da nota que eu vou dar para vocês, por isso que vocês não podem deixar de fazer, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, me chama lá no WhatsApp. Se for uma coisa muito urgente, me liga, tá? Então é isso. Vocês têm alguma coisa que vocês queiram perguntar agora? Então tá tudo certo. Tá, pra mim tá tudo certo. Então tá bom. Então é isso, gente. Essa foi nossa aula de hoje. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Pra você também. Semana que vem.